coração em louvor, Deus, com o coração quebrantado, para que Tu venha de forma sobrenatural falar conosco. Ó Deus, que não seja diferente nessa noite, como tem sido todas as noites que Teus servos estão na Tua presença nesse lugar. Fale com a Tua igreja nessa noite. Ministra a Tua palavra nessa noite. Descortina, ó Deus querido, para nós o Teu véu mais uma vez, a revelar a Tua palavra, Aleluia. Tua igreja, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus querido, precisamos ser purificados pela Tua palavra e pela brasa que traz a Tua palavra nessa noite sobre as nossas vidas. Ser conosco, prepara nosso coração como terra boa para receber a Tua semente, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Esse texto de Isaías é um texto muito bonito, é um texto muito lindo. Mas quando lemos esse texto, todas as vezes que lemos e ouvimos esse texto, podemos imaginar uma história muito bonita, uma história muito linda, de um relato onde um homem entra na casa de Deus e Deus se manifesta a sua glória para ele. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que o contexto histórico desse texto aqui não é tão bonito assim. O contexto histórico que diz sobre Isaías e essa visão que Isaías teve de Deus não é tão bonito assim. Diz a história, e hoje eu estudava isso e comecei a perceber que as histórias se ligam no Velho Testamento. Nenhuma história anda sozinha ou ela caminha sozinha. Nenhum profeta viveu uma história somente sozinho e viveu algum relato de Deus sem o cooperar da história que o povo vivia e que o povo passava. E com Isaías não foi diferente. Isaías, a chegar a esse contexto aqui, ele estava vivendo uma angústia muito grande, porque naquele tempo o texto já começa com uma frase ruim, porque diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas o ano que morreu o rei Uzias é um ano de tormenta para o povo de Israel. Ele está falando de uma história que foi de um reino que se dividiu. Ele vem relatando uma história de um povo que foi liberto do cativo por Deus, por Moisés, e eles saíram de lá liberto e narrando uma história bonita, vivendo milagres sobrenaturais. Esse povo foi caminhando por uma terra onde Deus disse que seria a terra deles, a nação deles, um povo que era eleito pelo Senhor, um povo que era separado por Deus para viver numa terra onde Deus já tinha ordenado e que Deus queria que houvesse paz e alimento perpetuamente para aquele povo. Mas esse povo estava vivendo um contexto histórico totalmente diferente do que Deus queria. O povo se dividiu, o reino se dividiu, então ficou a parte de Judá e a parte de Israel. E diz a palavra que nesse momento aqui, Judá está vivendo um momento de recuperação, porque Uzias foi o rei que seguiu os caminhos que Davi seguia. É um rei que estava fazendo a vontade de Deus. Então por isso esse texto tem uma peculiaridade muito forte, porque Uzias aqui expressava para esse povo a renovação de Israel, um povo que estava sendo liberto do cativeiro, da opressão que o povo vinha vivendo muito tempo atrás. Uzias para eles expressava como se fosse um libertador de novo, como se fosse aquele rei que ia construir uma nação que há muito tempo deixara de ser. Uzias era como aqui o irmão estava falando, era como fosse para eles assim o povo que eu estou esperando alguém que me jogue no poço. Uzias para esse povo era esse alguém que poderia jogar ele no poço para viver o milagre que ele esperava há muito tempo. Uzias para essa nação não era simplesmente um rei. Uzias era tudo aquilo que eles esperavam viver em Deus. Diz a palavra que Uzias veio construindo armas, que Uzias foi conquistando terra, que Uzias fortaleceu a cidade, que Uzias estabeleceu o templo de novo em Jerusalém, que Uzias estava fazendo tudo certo, tudo correto. A palavra de Deus, quando vem narrando a história de Uzias, diz que Uzias foi o 6º rei a viver debaixo da potente mão de Deus. E nesse contexto aqui que Isaías está vivendo, ele está vivendo como se fosse o destruir de toda uma história que Uzias estava construindo. Esse texto que Isaías está relatando aqui, está falando assim: pronto, acabou.
acabou. Uzias morreu. Diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7 depois, que o rei que veio depois dele, filho de Uzias, estava reinando e seguindo o caminho dele, mas diz a palavra que não era a mesma coisa. E diz assim, foi uma coisa tão linda que o texto diz assim, fala: e Jotão reinou no lugar de seu pai, e seguiu o caminho de seu pai, sendo reto ao Senhor. Porém, o povo continuava pecando. Depois que Uzias morre, o povo então começa a viver de novo a mesma história que estava vivendo antes de Uzias reinar. Quando Uzias morre, o povo volta a fazer as mesmas práticas que fazia antes de Uzias reinar. Quando Uzias morre, o povo desiste e diz: se Israel está sendo destruída, porque nesse mesmo histórico aqui, Osés vai dizer que Israel está prevaricando, se vendendo para outros reinos, enquanto Judá estava sendo reconstruída por Uzias. Então, nesse momento aqui, Israel já está sendo destruído. Só que Judá era o próximo, porque os reinos estavam se reunindo, Israel com eles, para destruir Judá. Uzias era a esperança que Judá não seria destruído. Quando Uzias morre, a esperança se acaba com ele. Mas aí entra esse louvor lindo que os irmãos louvaram. Aleluia! Então Isaías entra no templo. E o entrar no templo de Isaías também tem ligação direta com Uzias. Porque Uzias, para Isaías, como alguns teólogos dizem, era primo de Isaías. Então ele estava ali meio que esperançoso. Meu primo está reinando, está tudo bem, eu dou umas profetizadas aqui, umas profetizadas ali, mas o rei é ele, eu entro no templo com ele, está tudo bom, o povo até do lado de lá estão pecando, mas nós aqui estamos reconstruídos, estamos bem. Mas aí quando Isaías entra aqui, ele entra num contexto muito ruim para dentro do templo. Ele está amargurado, não simplesmente porque Uzias morreu, ele está amargurado porque eu estava estudando hoje uma coisa que eu não tinha visto ainda. Uzias morreu porque ele entrou no templo. Agora imagine o coração de Isaías entrando no templo, angustiado, porque Uzias morreu, e Uzias morreu quando entrou no templo. E por isso Deus faz tudo isso aqui. Deus nunca age à toa, irmão. Deus nunca faz nada à toa. Não há uma expressão na Bíblia que Deus fez sem sentido nenhum. Na tua vida e na minha vida não há nada que acontece sem sentido. Deus sempre está reconstruindo uma história passada. Aleluia! Uma história que ficou destruída no passado. Deus sempre vem dessa forma. E na vida de Isaías foi dessa maneira. Isaías entra no templo, lembrando, Uzias entrou aqui e ofertou ao Senhor, e por causa disso ele foi ferido por lepra. E diz a palavra que no mesmo dia que ele, Uzias, foi ferido com a lepra, ele saiu correndo do templo e ficou afastado de toda a congregação, porque não poderia mais conviver com aqueles que estavam lá. Muitas vidas entram no templo e fogem, porque entram de qualquer maneira, não conseguem ficar diante de Deus, não conseguem. Quando ele entra, ele é ferido, ele é angustiado. A lepra naquele tempo era a pior coisa que existia. A lepra significava o pecado, o mal, estar afastado de Deus. Uzias, que estava próximo de Deus, reinando, vivendo coisas maravilhosas, construindo a cidade de uma forma sobrenatural, deixou que entrasse no seu coração uma altivez tão grande que resolveu ele dar incenso no altar, entregar incenso no altar. Uma vez eu vi uma ministração que falava assim: nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso bem
fará com que nós morramos. Sabe por quê? Às vezes você está tão certo que quer adorar o Senhor, é aquilo que você tem que fazer, que quando você faz, Deus te rejeita. Meu Deus. Por isso Isaías entra no templo dessa forma, cabisbaixo, se humilhando diante do Senhor, pensando: o que eu vou fazer agora? Uzias tinha tudo, e quando entrou aqui, entrou errado. O que eu faço agora? Aí diz a palavra que ele viu o Senhor. E a Bíblia deixa bem clara a expressão de quem estava diante do Senhor, os querubins. Eu disse, Deus não faz nada à toa. Nada à toa. Os querubins era a expressão para Isaías o que ele tinha que fazer quando entrou no templo. Ei, Isaías, humilha-se diante de mim, esconde o seu rosto. Ei, Isaías, esconda os seus pés santidade. Isaías, louve o meu nome, me adore. Ele é santo. Isaías está olhando aquela visão. Eu creio que ele é atemorizado com aquilo. Aí ele começa a entender que se o rei que estava próximo de Deus, quando entrou, teve lepra porque estava com o coração altivo, ele começa a gritar: ai de mim, que estou perecendo. Não tinha sentido de Isaías falar isso, irmão, se não fosse pelo caso de que Uzias, quando entrou no reino, ficou leproso e morreu por causa disso. Isaías expressa esse ai de mim, porque qualquer um de nós que vê o Senhor, pelo amor de Deus, todo aquele que estiver diante de Deus não vai gritar de mim, porque se o Senhor se mostrou para ele, ele está santo. Mas Isaías percebeu, que existia alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais que Uzias não percebeu. Isaías então começa a pensar: ai de mim que vou perecendo. Aí ele começa a relatar o que Uzias não relatou: eu habito, Senhor, no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios são impuros. Ele lembra que o povo estava pecando, porque diz a palavra uma coisa que marcou a história daquele povo. Diz a palavra que Uzias construiu tudo isso, que Uzias conquistou terras, que Uzias fez muitas coisas, mas diz a palavra assim, uma coisa que ficou marcado: ele não mexeu nos altos, porque o povo ainda ofertava a outros ídolos. Nosso irmão falou logo aqui que talvez a gente não parou para atender. Tem certas coisinhas da nossa vida que a gente não para tratar. E aí a gente entra no tempo. Eu vou ofertar ao Senhor. Eu vou ofertar ao Senhor. Aí Deus vai e fala: rejeito a sua oferta. Isaías começou a se tratar quando ele viu o Senhor, e eu comecei a entender isso há poucos dias agora. Estava no monte com os jovens da igreja, fizemos uma campanha no monte, e eu comecei a perceber uma coisa tremenda de Deus. Toda vez que tu se aproxima de Deus, toda vez que tu se aproxima de Deus, tu começa a perceber quem você é. Isaías viu o Senhor, caiu por terra: eu sou impuro, Senhor, eu não posso estar aqui. Ele queria dizer isso: eu não posso te ver, eu não posso te ver, eu não posso te ver. O rei Uzias chegou e falou: eu estou muito bem, estou ganhando tudo, estou ganhando todo mundo, o povo está vindo, eu estou pelejando. Sabe quando a gente está conquistando? Eu estava conversando isso com o meu amigo, quando a gente está conquistando tudo que a gente põe a mão prospera. Eu quero aquele carro, Deus te dá. Eu quero aquela casa, Deus te dá. Eu quero aquele trabalho, Deus te coloca lá. Sabe? Está indo tudo. Só que aí a gente esquece de tratar certas coisas. Porque a gente está construindo, a gente está conquistando. Mas isso nunca foi sinônimo de que Deus está contente conosco. A Bíblia fala que Deus não rejeita o clamor.
A Bíblia fala que Deus não rejeita o humilde. Não rejeita. Se você clamar, se você pedir, a Bíblia insiste nisso. Se você insistir com Deus e pedir, Deus dá. Mas isso não quer dizer que seja a vontade dele. E é aí que está o perigo. É aí que mora o perigo. Estamos vivendo num tempo onde muitos em nossas voltas, porque a Bíblia fala de um remanescente. O Isaías era aquele que ia mudar a história do povo todo. Toda a história do povo, toda a história. Um homem mudaria a história do povo todo. Então Deus tinha que fazer dele algo tão forte que precisava que ele enxergasse tudo isso que aconteceu com Uzias, com os outros reis, com o povo. Deus permitiu. Sabe quando a gente está vendo assim, e muitas das vezes nós paramos para pensar, por que está acontecendo isso assim? Eu olhava, sabe, aquele varão era um homem de Deus e caiu naquilo. Aquele pastor eu admirava e caiu naquilo. Sabe, aquela irmã sapateava, revelava tudo. Um dia ela entregou uma profecia para mim e se cumpriu no outro dia. E agora ela está assim. É Deus permitindo que você veja, para que você não cometa o mesmo erro. Deus permite certas coisas. Esse texto fala de uma proteção do Senhor. Não dá para entender que seja proteção. Os reis estavam se reunindo para destruir o povo. E eu sempre digo que todo o castigo de Deus protege. Todo. E o Israel era assim. Deus sempre tratou de Israel desse jeito. E diz a palavra que aquele povo ia ser cativo. A mensagem de Isaías, olha só que coisa linda. Isaías viu o Senhor. Diz a palavra que a roupa, a vestimenta de Deus tampou o lugar. É como se a glória de Deus cobrisse Isaías. Protegeu Isaías de tudo. Você vai ver algo que Uzias nunca viu. Nunca. Uzias conquistou tudo e nunca Aleluia. viu o Senhor. Nunca. Para canto, porque ele estava preocupado com o que o povo ia ver. Isaías estava preocupado com o que Deus ia falar. Ficou naquela glória de Isaías. Aí Isaías se levanta, né? Como o nosso irmão falou, estava no lugar certo, na hora certa, falou de tudo certo. Quando a voz do adorador falou, rei, fica aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aí Deus começa a ministrar para ele o que ele vai falar. E é interessante, porque os evangelhos todos repetem essa palavra de Isaías. Todos os evangelhos repetem a palavra de Isaías. Isaías começa a perguntar ao Senhor: Senhor, até quando que eu vou pregar isso? Até quando? Até quando vier a desolação? Até quando o povo se dizimar? Porque existia uma promessa de Deus. Deus queria uma nação. Deus não queria povos. Deus queria uma nação. Deus quer uma igreja. Deus quer um povo. Ele não quer vários. A gente tem sempre essa costume de falar que existe a igreja tal, o crente tipo tal. Não, Deus quer um povo. Por isso ele fala de dentro de Judá, de dentro de Israel, de dentro da igreja tal será um povo. E esse povo será o povo remanescente que ficará de pé. De pé. No dia que a desolação vier. Os dias estão contados. É isso que Deus falou com Isaías. Isaías, os dias estão contados. Então ministra para ele. Mas até quando eu vou falar? Pode falar à vontade. Todos os irmãos devem falar. Fala e repita, e repita, e repita, e repita, e repita. Mas até quando? Até eu vier e fazer o que eu tenho que fazer. Até quando Cristo voltar, então arrebatar a sua igreja. Não tem como. Nós temos que falar, mas eles não vão ouvir. Eu mesmo, o Senhor mesmo disse, eles não ouvirão. Eles não chegarão. Eles não se levantarão, a não ser os remanescentes. Aleluia! Aí quando isso acontecer, aí veio o capítulo 11, o versículo 1. Brotará
que foi cortado. Ele se levantará. Aquele povo que foi dizimado, um povo se levantará. E sabe quando isso aconteceu? Nesse tempo aqui, quando Cristo veio, quando Jesus nasceu, que ele não estava preparado, ele não estava preparado, ele era menino, foi crescendo, com 12 anos ministrando a palavra, com 33 com 30 anos começou o seu ministério, aí era ele, Cristo, vindo, sabe? João veio comendo mel, a palavra vai falando tudo, isso aí foi narrando tudo o que ia acontecer, e agora é o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo, de entrar na presença de Deus. É o nosso tempo de se ajoelhar diante do altar. É o nosso tempo de reconhecer que somos pecadores. É o nosso tempo de reconhecer que somos imundos. Aleluia! É o nosso tempo de reconhecer que não temos condições de ganhar, mas que queremos, mas que aceitamos o propósito de Deus e a proposta dele de pregar a palavra para um povo que será arrebatado naquele grande dia que o Senhor vier. Não há mais solução no mundo. Já foi dada a palavra, já foi dada. A Bíblia diz, no capítulo 1, sabe, de Isaías, já diz o que iria acontecer. Do 1 ao 5, já disse que iria acontecer. Aqui Deus está falando para Isaías para pregar para aqueles que conseguissem sair, aqueles que conseguissem ficar firmes, sabe, mesmo vendo Uzias pecando no altar, mesmo vendo Uzias ficando com lepra, mesmo vendo Uzias morrendo, nós temos que ficar firmes. Se não houver redenção, não há volta de Cristo. Se todos nós cairmos com Uzias, Cristo não volta. Não tem sentido para Cristo voltar. O que vai fazer Cristo voltar é nós ficarmos de pé. É porque Ele vai olhar para nós e falar: eles ficaram. Eles resistiram. A Síria veio, a Síria se levantou, sabe? O povo que estava com eles, Israel, pegou, se uniu e veio contra. Sabe quando você está fazendo a vontade de Deus e levanta aquele povo contra? É Israel, né? Faz parte do povo, faz parte do povo, mas quer tomar o reinado de nós. Mas quando Deus está nos levantando, Ele está nos abraçando com a glória e nos fazendo entender: fica de pé, fica de pé, fica de pé, porque eu estou lutando. Israel será desolada. Israel vai se destruir. Israel se destrui. Não adianta a gente achar que aquele irmão estava aqui e foi embora. Israel se destrói. Israel se destrói. Sabe, o povo assírio se destrói. A Síria se destrói. Eles podem se unir todos contra a igreja, mas a palavra de Deus é fiel. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como pedra, temos que estar nele, a nossa rocha fiel. E enquanto nós estivermos, pode se levantar quem for, mas não cairemos, porque a palavra nós continuaremos pregando e ministrando que Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Aleluia! Agora que Isaías viu aqui, não é nada comparado com a glória daquele grande dia. Isaías só viu os serafins, Isaías só viu o trono, mas naquele grande dia nós entraremos com o Calamara. uma cheia e assim de calavasca, nós veremos De Calabara, nós estaremos diante dele, e aí então diremos: valeu a pena. Naquele dia, quando Uzias morreu, eu não desisti, fiquei de pé. Oh, aleluia. Não adianta.
que entender. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Adore Ele, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. A glória dele enche a terra. Oh, aleluia. Temos que entender. Muitos entram no templo. Muitos. E muitos maiores que nós entrarão no templo. Mas Deus está esperando aqueles que Ele quer revelar a glória. Alguns Ele revela a glória. Então venhamos para a casa de Deus, sim, mas temos que entrar da maneira certa. Nos lancemos aos pés dele. Senhor, eu não mereço, eu não posso, mas se tu quiseres, fala comigo, porque eu preciso e eu ficarei de pé. Não vou desistir. Não importa se o da frente, se o de trás, se o da direita e se o da esquerda ficou com lepra. Você entra direito na presença dele, que a glória dele se manifestará. Aleluia. Ele é aquele que quer se revelar. Ele quer se revelar. Ele deseja se revelar. Ele gosta disso. Ele gosta de se manifestar para nós quando entramos com humildade na presença dele. Quando não olhamos para aqueles que estão fazendo errado. Não interessa. Não interessa se ele se veste assim, se veste assado, se fala desse jeito, se come isso. Eu vou entrar direito. Em cabeça alta, reconhecendo que é o Deus Todo-Poderoso que enche a terra de glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra é para os nossos dias. É para os nossos dias. Eles já estão se reunindo. Se você pegar na internet, sabe, sempre tem uma coisa contra, uma lei que estão se levantando. Eles estão se reunindo, sabe, eles estão se unindo. E tem igreja, povos nossos que se uniram com ele. Mas nós ficaremos de pé, porque a glória encheu o templo. A glória encheu o templo. Sabe, a roupa dele nos protege. Em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite. Vamos orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não se espante se nos nossos dias alguns se unirem a outros. Não se espante. Se de repente está caminhando contigo, aí percebe, o Ziz morreu, eu vou embora. O Egito está vindo aí. Os assírios estão aí. A Síria está vindo aí, eu vou correr. O Ziz já foi. Os Ziz morreram. Mas ainda tem Isaías nesse lugar, eu creio. Ainda tem Isaías nesse lugar. Enquanto houver Isaías, haverá restauração. Isaías é sinônimo de renovo, é sinônimo de restauração. Deus nunca tira o cisco dele do meio do povo, nunca. Ele sempre deixa um para que seja o renovo. Deus, eu te louvo nessa noite. Te agradeço, porque eu creio que aqui estão, oh Deus, os Isaías do renovo. Aqueles que não desistiram porque o Ziz morreu. Aqueles que não desistiram porque muitos foram embora. Aqueles que não desistiram porque muitos
Se o